Neste episódio, conheceremos o analisador de antenas CAA500 da Comet. Veremos também uma antena de polo dual band, a modelo DXA1040, fabricada por Antenas DX, e ainda uma atualização sobre a Cushcraft R8, aquela antena vertical que nós montamos no episódio anterior. Mas antes de tudo isso, eu gostaria que vocês assistissem a um novo vídeo da RRL, a Organização dos Radioamadores dos Estados Unidos. Nele nós veremos os benefícios que o radioamadorismo traz para seus praticantes. E nossos agradecimentos à RRL por ter nos autorizado a reproduzir aqui o vídeo com legendas em português. Este é o CRAN TV. Este episódio do CRAN TV tem o patrocínio da Hamtronics, fabricante das populares controladoras Electra 2000. Não tem uma repetidora em sua cidade? Com apenas 2 rádios e a Electra 2000, esse problema estará resolvido. Os produtos Hamtronics estão presentes em mais de 40 países. Saiba mais em www.hamtronics.com.br. E da Icon América, os radioamadores têm um papel vital nas comunicações de emergência. Fazem amizades pelo mundo inteiro e proporcionam um treinamento divertido para educar os inovadores do futuro. Quando se fala em tecnologias avançadas para os radioamadores, a Icon lidera com o D-Star, o novo modo digital que está atraindo uma nova geração de radioamadores. Não importa se o seu interesse é por DX, manter contato com os amigos ou mesmo trabalhar satélites, a Icon sempre tem um rádio para você. E da Radio House, o distribuidor autorizado Icon no Brasil. A Radio House é o maior distribuidor de equipamentos de radiocomunicação do país. São mais de 1.500 itens nacionais e importados. Se você precisa de transceptores, antenas, acessórios ou um simples conector, a Radio House tem. Visite sua loja online em www.radiohouse.com.br. Solicite o novo catálogo 2012. Co-founder of NYC Resistor Hacker Group. I'm also a ham radio operator, call sign KC2UHB. I'm at the Dayton Hamvention right now and would like to share a little bit of my hobby with you. Something that we're doing with Stanford University. Okay. The Dayton Hamvention in Dayton, Ohio is an annual event that's a maker's heaven for amateur radio operators, or hams as we're called. You come up here and look at the meter, and they don't sound the same. Why? There are 3 days of exhibits, demonstrations, forums, dealers, and sellers inside, and outside is one of the world's largest flea markets. Hams were the original makers and hackers, using new, used, and scavenged parts to make transmitters, receivers, and antennas capable of communicating with other hams anywhere on Earth and beyond. They even contact astronaut hams on the International Space Station. In fact, most astronauts are hams, licensed by their own countries. November 0, Kilo Golf Mike. We've got you loud and clear aboard the International Space Station. Welcome aboard. Okay, Colonel, very good. Nice to make a contact with you again. And, hey, just a question. I saw your Twitter profile picture. Is that Everest Base Camp ahead? Yeah, it sure is. It's Mount Everest, and I was there. That was taken at base camp. Have you been there? Oh, yeah, we've been to base camp a couple of times. And in this hobby, communicating is the key word. And when computers came along, they fit right into the ham's wide world. Using their technical skills and imagination, hams put together advanced communication networks connected by radio waves instead of wires. By powering up this radio, it becomes part of the mesh. The network discovers it, utilizes it, and then this radio in turn repeats services out to the parking lot and to other services that are exterior to the building. The ham radio bands are the last place in the radio spectrum where individuals can make or modify their own wireless equipment, try ideas out, and see what happens.
This group from Austin, Texas is experimenting with wireless mesh networks that can grow and adapt with plug-and-play flexibility. What I did was I took the OLSR daemon software, compiled it on this little bad guy, and got it part of the mesh. This will mesh with the other node. A mesh unit is nothing more than a wireless router modified by ham radio operators with new software and bigger antennas. Turn a mesh unit on, and it automatically connects to become part of an extended network that can relay any kind of data. Mesh networks are so smart that if one node fails or goes offline, the message will still get delivered. And then you have 1K resistors, which are brown, black, and red. Making things is one of the joys of being a ham radio operator. This group at the Escondido, California Radio Club is building radio direction finders used to locate hidden transmitters as a sport or to find lost victims in emergencies. Your antenna will be the last thing that we assemble, and that will go to the outside screw terminals. And it's the difference between the signal going to each antenna is how we find out which way the signal is coming from. The club is one of over 7,000 active ham radio clubs in the U.S. Many ham radio clubs are affiliated with ARRL, the National Association for Amateur Radio. Radio clubs are the in-person aspect of the hobby. Hold it up high so that your body doesn't affect it. They're similar to hacker groups, but with a communications attitude. It's in there, I just can't see. Locating things by radio is a useful skill, especially if that item is a weather balloon. If it would go right through that patch, that'd be good. Just so it's kind of fun to watch it go up. Carrying a TV camera and a ham radio video transmitter. In 3, 2, 1. After the launch, the balloon's tracked by eye, and then with a homebrew APRS, automatic position reporting system using GPS satellite data. It's an imaginative combining of technologies. This guy puts out 2 watts of power, and it has band modules, so you can easily change from band to band. Has a dummy load and power meter circuitry, and that's for a guy who wants to have more power. Like the challenge of catching a big fish with lightweight tackle, some hams enjoy making and using low-power equipment to catch the big one. This annual meeting of hams in Fairborn, Ohio is called 4 Days in May. It's for hams interested in communicating using extremely low power. Is that actually on the air? Yeah, it is. Right here. Just these few little wires. Low-power communication is an art, a science, and some magic thrown in all at the same time. On the receiving end, low power usually means weak signals, and the challenge is pulling weak signals out of the background noise. A leader in weak signal detection is Nobel Prize winner Joe Taylor, K1JT. The basic objective was to make it possible to make meteor scatter contacts, two-way contacts, reflecting signals off the trails of meteors, and possibly also by moon bounce, at the very lowest possible signal levels. I mean, it was well known that you could do these things with high power and big antennas, but I wanted to be able to do it with moderately high power or even low power, and antennas that you could put up in a neighborhood, not necessarily a huge Texas array of 32 Yagis or something like that. Because of my own background in science and physics, I do the number crunching in the language I know best, which is Fortran. That makes some people laugh, but it's an ancient but honorable language, I assure you. Joe's programs are enjoyed by hams worldwide and distributed free via the internet. 4 Days in May is held concurrently with the Dayton Hamvention. At the Hamvention, everybody's looking around for friends they only know from over-the-air contacts, and often they find them.
Hey, Doug. Hi, Rob Kuhn, Zen0 KGM. Hey, good to meet you, Very Rob. good. It's good to see you here on planet Earth. Absolutely. Thanks for all those great contacts up on the space station. We made at least 15 or 20 between us, and I really appreciate that. And you did a lot, actually, for getting amateur radio back on the space station, and that's great that you helped us out with that. Thank you, Rob. Well, it was an amazing experience. I'm kind of new to this community. Yeah. And had a lot of fun with the ham radio on board the International Space Station. Inside or out, there's something of interest for every DIY builder, maker, hacker, or ham. Ham radio is a DIY paradise. Hi again, it's me, Diana. I hope you enjoyed this quick tour through the world of amateur radio. We share this world with close to 2 million people around the globe. And I hope one day to meet you on the air. Come and join us on the airwaves. Surf the skies and find new friends. Let the world unfold before you. You'll be the one who sets the trends. 'Cause you're not like those poor old wage slaves. Change your life and start anew. Come and join us on the airwaves. You'll feel free and you'll be happy too. Vamos agora ao review do analisador de antenas da Comet, o CA500. Bom, vamos ver o que vem na caixa, né? Tá aqui o analisador. Vem bem protegido por essas duas partes de papelão. Vem um cabinho com conector para alimentação externa. O manual de operações. E uma argolinha. Bom, está aqui o analisador. A primeira coisa que você percebe quando você pega esse analisador da Comet é a construção. Você percebe que é um produto muito bem construído, é um gabinete metálico. A pintura é muito bonita, o acabamento você vê que é de primeira, porque o último que eu experimentei foi um MFJ e eu achei a qualidade de acabamento muito ruim. Inclusive, tirando da caixa, existia uma quina no MFJ que parecia que foi retocada, e isso veio de fábrica assim. Esse aqui não, esse aqui é muito bem construído. Bom, o que a gente tem aqui? Na parte superior, o conector para a banda de HF e VHF, e à direita esse conector é o comum, né? O padrão UHF. E à direita um conector tipo M, que é para banda alta de 300 a 500 MHz. Esse analisador, o interessante dele comparado com outros da mesma categoria de preços ou um pouquinho mais baixo, é que ele cobre todo o range tanto de HF como VHF e UHF. Ele vai até 500 MHz, sendo que o MFJ ele vai até VHF só, né? E o que mais? Bom, continuando aqui em cima, tem aqui um pino, provavelmente para colocar essa argolinha aqui para você poder segurar, para não derrubá-lo. E aqui na parte traseira dá para ver que tem a tampinha aqui das baterias, né? O plug onde entra a alimentação externa. E uma coisa que você percebe é que por ser um gabinete metálico, não dá para ficar colocando isso em qualquer lugar. Eu senti falta de um pezinho de borracha nisso aqui. Eles poderiam ter colocado 2, mais 2 aqui e mais 4 aqui embaixo. Você poderia deixar ele em pé ou deitado e proteger de riscar, né? Bom,
Vamos colocar então as baterias. São 6 pilhas. Aqui na frente, aqui é o botão de power, ele mostra a versão e depois vai para a frequência que está sintonizado. Bom, temos aqui o display, um display bem grande, com ponteiros cruzados. Do lado esquerdo você tem a escala de ROI, que vai de 1 até 10, e do lado direito a escala de impedância, que vai de 0 até pouco mais de 200. Aqui na parte inferior do painel nós temos um display de LED bem forte, que inclusive dá para ver muito bem de dia na luz do sol e em locais escuros também, né, porque ele é iluminado. Você tem aqui a escala da faixa de frequência que você quer medir e aqui existe uma tabelinha. Por exemplo, de 1.8 a 5 MB na posição A, de 5 a 15 na B, de 15 a 45 na C, 45 a 95 na D, na E 95 a 162 e na F de 162 MB a 255 MB, ou seja, de A a F você vai de HF até VHF. E para UHF, que aí muda o conector, você coloca nessa posição High Range, que aí você vai medir de 300 a 500 MB usando esse conector N aqui. Bom, e como é que faz para medir? Você coloca na frequência que interessa, vamos por exemplo colocar na banda de 40 metros, 7100 por exemplo. Então você tem aqui a sintonia, você leva o display até 7100, ele é meio crítico, ele não é tão assim, você não consegue pôr fácil em 7100, às vezes você fica 2 ou 3 fora, mas tá bom demais, né? Você coloca na frequência e ele já vai fazer a leitura. Como a gente está sem antena, ele não está marcando nada. Vou colocar uma carga fantasma aqui para a gente ver, ela é de 50 ohms, então com uma carga fantasma a gente teria que ter 1 por 1 de estacionária e 50 ohms. Vamos ver como é que fica. Só que essa carga, ela tem um conector N, então só vou conseguir testar na banda de alta frequência, de 300 a 500 MB. Então nós vamos ter que mudar a chavinha ali. Tá aqui, ó. Então vamos colocar a chave. Tá aí, ó. 1 por 1, 50 ohms. Então, aparentemente está medindo corretamente. Esse outro botão laranja aqui, Slow, é uma varredura lenta, tá? Você vira aqui a sintonia, ele pula mais lentamente. Eu, sinceramente, não usei nenhuma vez, prefiro na posição rápida, tá? Bom, qual a diferença de um analisador desses de um medidor de ROI? Medidor de ROI é muito complicado, você coloca na antena, você tem que apertar o PTT, calibrar o ajuste, deixar em cal, solta o PTT, muda a chavinha, aperta o PTT e lê a ROI. Esse aqui é muito mais simples, ele já transmite e ele faz a medição sem você ter que ficar aperta PTT, solta PTT. Você testa uma antena sem ter que ter um transmissor. Então é muito mais fácil o uso de um analisador. Bom, o que mais tem aqui? Dele em si é só isso. Agora vamos colocar uma antena para ver como é que é a medição. Bom, eu vou pegar aqui uma antena de 10 metros e 40 metros, tá? Essa é a antena DX Dual Band 1040 que a gente vai dar uma olhada nela na segunda parte desse episódio. Bom, então ligando, vamos lá para ele estar aqui na posição de alta frequência, está na minha carga fantasma. Vou colocar lá na B, que é de 5 a 15 mil, para a gente ir para 7100.
que é onde essa antena está sintonizada. Olha aqui, ó. Então você mexe na sintonia, você vê onde é o melhor ponto de ressonância da antena. No caso, 7063, 64. Aqui, ó, 1 por 1.5, 50 ohms. Dá até para você fazer uma varredura. Essa antena abaixo de 2, qual é o range que ela opera? Então a gente vai até 2, 7088 até 7034, fica abaixo de 2, mas a ressonância dela mesmo é em 7064, uns 50 ohms. É uma antena bem estreita a sintonia dela. Bom, essa antena também é para banda de 10 metros, 28 MHz. Então 28 MHz fica aqui na faixa C, de 15 a 45. Então vamos dar uma olhada lá em 28 MHz como é que essa antena está. Olha, muito boa. Ela está ressonando em 29,070 e abaixo, olha, vocês perceberam que o ponteiro deu uma pulada aqui? Eu percebi uma coisa nesse conector da banda baixa. A impressão que eu tenho é que a rosca dele não é padrão e o conector chega até na metade e não rosqueia até o fim. Então às vezes fica solto aqui o miolo do conector e dá esse mau contato. Mas eu não sei se é algum padrão japonês, alguma coisa, isso aí é um ponto negativo, né? Se bem que dá para trocar. Então vamos lá, 28, abaixo de 2, onde oscila essa antena? Deixa eu ver, de 30,600 até 27 MHz. Cobre tanto a faixa dos 11 metros como a faixa dos 10 metros, essa antena da VX Dual Band. Então, olha como é simples você procurar a sintonia. Ressonância aqui, 28,850, e você vê toda a faixa que a antena cobre. É bem simples de usar, é um equipamento com uma qualidade de acabamento muito boa e é o que todo mundo precisa, assim, o radioamador médio. Ele quer saber ROI e quer saber a impedância da antena. Existem outros que têm outras informações para quem projeta antenas, para quem se aprofunda mais no assunto de antenas, mas esse aqui faz o que você precisa. E a única preocupação mesmo é com o acabamento dele, que é muito bem feito, e se ficar colocando em cima de qualquer coisa vai riscar. Então recomendo colocar os pezinhos, a 3M tem uns pezinhos de silicone autoadesivos, é só colocar e resolve o problema. Gostaria que já viesse um produto dessa categoria, né? Outra coisa que eu senti falta, um estojinho. Você não vai ficar andando com esse aparelho solto por aí. Eles poderiam ter mandado um estojinho também. Eu estou usando esse aqui da Fluke, do multímetro Fluke, que coube certinho e resolveu o meu problema. Mas para um equipamento dessa categoria, não custava nada o pezinho de borracha e um estojinho, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Ele funciona muito bem na sua residência, numa área livre de interferências. Se você mora próximo à Avenida Paulista em São Paulo, ou pretende utilizá-lo assim, num local onde tem muita interferência, transmissores de FM, broadcasting, AM, TV, ele sofre interferência. Dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz lá na nossa repetidora de VHF. Olha, eu estou aqui em cima na repetidora. Eu vou mostrar o que acontece no analisador quando você está num lugar com muito sinal de RF, com saturação de RF. Olha o que acontece com os ponteiros. Ele não consegue medir nada. Fica saturado, totalmente saturado. Essa antena aqui é para 144,670. Aí, ó.
Não dá para fazer medição. Então, para locais assim, ele não passou no teste. Se bem que esse não é um problema exclusivo do Comet. O MFJ, o AEA sofrem do mesmo problema. Quando você tem uma banda totalmente congestionada, radiofrequência demais, talvez o sinal dele seja muito fraquinho e ele não consiga fazer a medição, tá? Então, a única ressalva é locais congestionados de RF. Se na sua casa, no seu laboratório, para testar uma antena, ele vai atender sossegado para a finalidade que foi feito. Então, eu recomendo, eu gostei muito mais desse do que o do MFJ. Por quê? Por causa da banda, vai até 500 MB, acabamento impecável, simples de usar e ele tem aqui um display diferente do MFJ, bem forte, grande. Eu gostei muito desse aqui. Então, tá aí, o Comet CAA500. Temos aqui uma antena dipolo rígida da DX Antenas, é um modelo dual band que funciona na banda de 10 e 40 metros. Eu acabei de receber o pacote, um pacote bem compacto, eu acho que tem menos de 1 metro de comprimento, veio tudo embrulhadinho, muito bem feita a antena. Aparentemente muito bem feita. Vamos dar uma olhada no que é que veio nessa antena. Ela é uma opção para Cushcraft que é vertical e tem muito ruído para comunicação local. Então, principalmente na banda dos 40. Então, antes de colocar um dipolo normal de meia onda, eu quero experimentar esse dipolo rígido encurtado aqui. Bom, vamos dar uma olhada no que veio aqui. Olha, vieram 4 partes. Esse pedaço aqui são alguns canos. Um outro pacotinho com os traps de 40. Esse com abraçadeiras e esse outro com alguns isoladores de Teflon. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. O que veio no pacote? Bom, nesse pacotinho aqui veio uma abraçadeira grande que deve segurar a antena no mastro. 2 abraçadeiras menores devem ser para ajustar para a sintonia da banda dos 40, né? 2 ponteiras de plástico para dar acabamento. Vários parafusos, 3, 6, 8 parafusos de rosca soberba. Provavelmente eu estou vendo os furos aqui, deve ser para prender um cano no outro. E 2 parafusos com borboletas, isso aqui deve ir aqui no centro para prender no coaxial. Bom, esse outro pacotinho aqui deve ter o manual de instruções, né? Vem aqui o manual. Na realidade é uma folha, né? Aqui esses 4 isoladores de Teflon e mais parafusos de rosca soberba. Tem um outro papelzinho aqui. Uma tabela de frequências na banda de radioamadores, resolução 452 de dezembro de 2006. Bom, esses 4 tarugos. Vamos dar uma olhadinha nesse trap aqui, nessa bobina. Parece muito bem feita. Muito bem enroladinha.
num tubo de PVC, provavelmente enrolado em máquina, né? A outra. Esse alumínio, eu estava conversando com o fabricante dessa antena e eu questionei por que é que os americanos usam aquele alumínio aeronáutico, que é uma liga mais brilhante e bem mais forte, e ele me disse que aqui também fabrica aquele tipo de alumínio. O problema é que para você ter acesso àquele material, eles pedem toneladas de alumínio e os fabricantes de antenas, principalmente esses artesanais, não têm condição de comprar toneladas de alumínios para poder ter aquele material para competir com os americanos. Bom, esse outro pacote aqui, o resto da antena. Eu estou vendo que tem uma fitinha vermelha aqui e no manual ali também mostra a fitinha vermelha. Provavelmente é um guia para poder montar a antena corretamente, né? Tá aqui o resto dos canos. Mas está muito bem feita, bem cortadinha, não tem rebarba. Essa outra aqui, essa cantoneira aqui, em U. Provavelmente esses tarugos vão aqui de alguma forma. Deve vir pelo lado de fora, né? Aqui. Já tem um furo começado aqui para pegar a rosca. Provavelmente as bobinas, os traps vão aqui. Bom, então vamos ver quanto tempo que vai levar para montar essa antena aqui. Espero que não seja as 4h30 da outra. Antena montada, 25 minutos, bem rápido, né? Aqui no centro, onde entra o coaxial, são duas borboletas aqui, que ele manda um terminalzinho. Depois eu vou passar uma fita de alta fusão aqui para não entrar água no cabo e nem dar mau contato aqui na borboleta. Eu achei bem interessante, a antena é muito simples de montar. Esses isoladores de teflon, não, é nylon, né? Eu estava dando uma olhada no site, tá aí na tela o link. Eles vendem separado essas peças. Se você tiver algum problema, danificou algum isolador desse ou outras peças da antena, eles são vendidos separados. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Aqui eu coloquei uma fita de autofusão também em todas as emendas, porque tem um parafuso de rosca soberba. E não sei, o parafuso parece que é de boa qualidade, não vai enferrujar, mas eu achei melhor passar fita, não dar mau contato e nem entrar água nas emendas. Aqui também. Aqui. E aqui a bobina, que ele recomenda no manual a passar fita de alta fusão.
E aqui na ponta, a abraçadeira de ajuste. Depois que eu conseguir sintonizar a antena, eu vou passar uma fita aqui também. Ai, ai. Bom, eu sei que não é a melhor posição para colocar a antena, porque ela deveria estar pelo menos 5 metros do solo ou do telhado. Mas é onde dá para colocar hoje. Inclusive a Cushcraft também deveria estar pelo menos 5 metros. Mas é só para a gente fazer um teste. Depois eu vou colocar ela na altura correta lá na chácara para testar corretamente, caso ela não saia bem aqui. Eu vou deixar ela apontada para os Estados Unidos para ver se consigo pegar os estados que faltam para o Work All States. Bem simples de instalar, fazendo isso sozinho, não precisa chamar ninguém, né? Nossa, essa antena aqui é muito boa para uso portátil, viu? Para operar portátil. Já dá para fazer uma experiência, vai ficar próximo aqui do 1 metro do telhado, mas é o que dá para fazer hoje. Está instalada. Esse aqui na dipolo está chegando 9 mais 5. 9 mais 5. Quando vai para a Cushcraft, ele cai para 7, sinal 7, quase picos de 8. Volta para dipolo, vai para 9 mais 5. Então a dipolo bem melhor, uns 20 dB melhor na banda dos 40 metros. 9 picos, 9 mais 5. Volta para outra antena, 7, 6, 7. Tá aí então. Vocês viram um pequeno teste da DX de 10, 40 metros, uma antena nacional. Excelente rendimento se comparado com a Cushcraft de 8 bandas. E é uma antena nacional, custa pouco, vale a pena. Eu estava até pensando, porque essa Cushcraft é muito alta, tirar a parte dos 40 metros e deixar um pouco reduzida, e eu vou manter essa 1040 da DX. E o que mais que eu posso dizer? DX é fácil de montar, uma antena que você precisa ter um espaço vertical, tá? Mas ela passa desapercebida em qualquer prédio aí, daria para instalar também sem muita gente perceber se o seu problema é espaço. Eu só queria dar aqui uma dica sobre a Cushcraft do último episódio. Ela tem na bobina, no trap, né? Ela tem um trap de 20 e 17 metros e outro de 30 metros. Esses traps têm uma capa plástica que tampa, protege para que não entre água na bobina, deveria proteger. O que acontece? Quando a antena está montada, essa capinha de cima permite que entre água lá. E já que a de cima permite, a de baixo deveria deixar sair a água, mas não sai a água com a tampinha de baixo. Então o que acontece? Choveu, a Cushcraft ROI de 17, 20, 30 e 40 vai lá em cima e a ressonância sai fora também. Aí leva uma semana ou mais até secar para voltar a ROI onde estava. Qual foi a solução? Tirar essa tampinha de baixo para que a água escoe. E é uma boa também passar uma fita de alta fusão na parte de cima e também nas emendas de abraçadeira para ajuste de todas as bandas. É
É uma antena muito complexa, tem 8 bandas, então quanto menos probleminha de oxidação, esse tipo de coisa, melhor. Mas é uma ótima antena, eu consegui 104 países em 31 dias só usando o Bushcraft, 100 watts, e vai ser assunto de um próximo CRAN TV, essa experiência de fazer 100 países em um mês. E é uma antena que eu recomendo para quem tem limitação de espaço. Essa GX também serve para quem tem limitação de espaço, só que muito mais barato e um preço, assim, um preço 1/10 da outra, né? Só que são só 2 bandas, mas vale a pena, um produto nacional muito bom. Lá na hora da montagem tem lá o site das antenas GX para você dar uma olhadinha. Tem outras opções, tem 10, 15, 20, que eu vou experimentar também mais para frente. Bom, espero que vocês tenham gostado e no próximo CRAN TV já temos mais um analisador de antenas para a gente experimentar. Esse aqui um pouquinho mais sofisticado. Até o próximo.